Meus irmãos e minhas irmãs, com muita satisfação, nós vamos iniciar nossos pequenos cursos dentro da internet para colocá-los e disponibilizá-los nas nossas redes sociais, especialmente no YouTube, que nós reabrimos o nosso canal aqui da paróquia. Nós iniciamos com esse período da Quaresma tão rico espiritualmente. A Quaresma vai da quarta-feira de cinzas até a missa vespertina da Ceia do Senhor. Lembra também os 40 dias que Jesus passou no deserto, orando e jejuando. Relembra também a travessia do povo de Israel pelo deserto. Os 3 pontos que nós vamos tratar nesse mini curso se trata da oração, jejum e esmola. São os 3 pilares das práticas quaresmais dentro da nossa espiritualidade cristã católica. Vamos começar pela vida de oração. Em primeiro lugar, a oração é a elevação da alma a Deus, é o impulso da alma. A oração mais individual, esse contato com Deus, da mente, do coração, algo mais interno dentro da nossa vida. Nós acordamos, rezamos, temos a presença de Deus na nossa alma, nós ouvimos a voz do Espírito Santo, Deus nosso Senhor fala na nossa consciência, nós rezamos em casa, nós rezamos na igreja, nós rezamos dentro do nosso coração, nós elevamos a nossa alma ao Senhor. Então esse primeiro ponto é importante, porque a oração necessariamente ela não é só vocal, não é só comunitária, não é só litúrgica, ela não é só em família. A oração é algo individual, é algo pessoal, que você reza diante do Senhor. Se você acredita em Deus, você reza e se relaciona com Ele. Segundo ponto importante, a oração ela é comunitária. A oração ela é litúrgica. Então, quando você vem à missa, quando você reza, no caso o terço, quando você faz uma novena em grupo, quando você tem uma cerimônia onde você participa liturgicamente desta celebração, você está rezando de uma forma comunitária e também de uma forma litúrgica. Isso é muito importante. Por quê? Porque você faz parte do povo de Deus, você faz parte de uma comunidade paroquial, ou de um grupo eclesial, de um movimento, de uma pastoral, de um grupo, de um retiro, de uma comunidade de vida. Então você, de uma forma comunitária e muitas vezes litúrgica, você se une a Deus. Como se fala na missa, o Senhor esteja convosco, todos nós respondemos, Ele está no meio de nós, Ele está conosco, Ele está também aqui entre nós. Então essa oração comunitária, litúrgica, ela também faz parte do nosso itinerário de vida espiritual. Terceiro ponto importante, a oração em família. Você tem a sua família, a minha família religiosa, a minha família de congregação religiosa, eu rezo, nós rezamos em comunidade, é a nossa família. Mas você que é casado, tem um matrimônio, tem família, tem os filhos, tem os avós, os tios, enfim, a sua família, também o recinto que Deus nosso Senhor colocou no seu caminho, que geralmente é pai, mãe, filhos, ou a sua família que Deus nosso Senhor colocou no seu caminho, na sua estrada. É importante rezar em família, ir à missa em família, rezar o terço, fazer uma oração antes de dormir, fazer uma oração antes de se alimentar, dar graças a Deus por uma conquista na família. Então, a família que reza unida permanece unida. E não é só um palavreado, um ditado bonito, é o concreto. A oração ela nos une, entrelaça, ela nos guia por este caminho da espiritualidade. Então, quanto mais rezemos em família religiosa no meu caso, em família assim matrimonial, em família de Deus, nós rezamos e o reino dos céus se faz presente dentro da nossa vida. Um outro ponto importante dentro da oração, que nós devemos rezar de uma forma cristã, católica, ou seja, através do Pai Nosso, que é a oração por excelência de todo cristão, de todo católico. É importante seguir os traços e as orientações que o Pai Nosso se dirige a nós. Então a nossa oração ela tem um parâmetro, ela tem uma guia dentro da nossa espiritualidade cristã católica. Existem petições, existem agradecimentos, existem louvores nos quais você se dirige a Deus. De que forma você se dirige a Deus? Pai Nosso. Nós pedimos o pão de cada dia, nós perdoamos as nossas ofensas, nós queremos ser mais justos, queremos que o reino dos céus venha no nosso coração e na vida dos outros. Então, Pai Nosso, ele
reúne e agrupa todas as petições, agradecimentos que nós temos e uma orientação muito válida para a nossa oração, seja comunitária, seja litúrgica, seja em família, seja individualmente. Então o Pai Nosso ele nos norteia um pouco na nossa vida espiritual de oração e serve muito como base nessa quaresma para você orientar seus passos. Um outro ponto importante sobre a vida de oração é rezar por meio da Sagrada Escritura. Desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo, dizia São Jerônimo, um grande tradutor da Sagrada Escritura. É muito importante você se adentrar na palavra de Deus, mesmo que seja difícil. Pegar os trechos, pegar os versículos, escutar uma boa homilia, colocar isso na sua vida prática do dia a dia, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer falar com a minha família, por meio da Sagrada Escritura, especialmente do bom anúncio, da boa nova, que é o Evangelho, que é o núcleo da Sagrada Escritura, que é a vida, obras e milagres de nosso Senhor Jesus Cristo. Então este ponto é muito importante para nós orientarmos a nossa vida de oração durante a Quaresma. Um ponto também muito relevante dentro dessa trajetória de vida espiritual é rezar em todo momento, em todo instante. Se você está estudando, se você está trabalhando, se você está fazendo esporte, se você está fazendo lazer, fazer da sua vida uma contínua oração. Às vezes nós temos que dedicar tempo, nós temos que dedicar a missa, a oração individual, a leitura da palavra, a leitura dentro de uma novena. Isso é muito importante porque nós temos um itinerário, nós aprendemos a rezar com os gigantes da nossa fé, com os santos, com as santas, mas também com a Sagrada Escritura. Mas nós temos que rezar no dia a dia, muitas vezes nós não temos a oportunidade de parar para rezar, para nos encontrar com Deus. E a nossa vida é uma contínua oração, então você reza trabalhando e trabalha rezando, muitas vezes você não consegue parar, mas você dirige a sua alma para Deus no seu trabalho, no seu lazer, nas suas tarefas que você tem de mãe, de pai, de padre, no meu caso, de trabalhos que você tem. Enfim, assim, a sua missão, o seu trabalho, aquilo que você faz, aquilo que você opera no dia a dia, aquilo que você fabrica espiritualmente e materialmente dentro da sua jornada, isso se faz em oração e com Deus, nunca sozinho, nunca só com a própria cabeça. Sempre Deus está iluminando, o Espírito Santo está orientando os seus passos na sua vida. Um outro ponto muito relevante também é rezar com Maria. Nós temos aqui a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, que vai ser levada a santuário para abrigar mais peregrinos, peregrinas, devotos e devotas dela. Maria, mulher de oração. Por isso é importante introduzir na sua vida o terço, é importante introduzir esses mistérios da vida de Cristo sob o olhar de Maria. Lembremos que Maria é mulher de fé, que acreditou na palavra do Senhor. Então ela que nos ensine a rezar. Os apóstolos estavam reunidos depois da ressurreição e ascensão no cenáculo ao lado de Maria. Estavam reunidos em oração com Maria. Então Maria também ensinou os apóstolos naquele momento difícil onde Jesus partia para o céu, onde eles teriam que ir em missão para evangelizar o povo de Deus, transmitir a boa nova, o bom anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo para os 4 cantos da terra. E ela foi um fundamento naquele momento. Foi um pilar dentro da vida daqueles apóstolos, dos missionários e também pode ser da nossa vida. Maria, ensina-me ou ensina-nos a rezar. Maria, mulher de oração, ela encaminha nossas petições, ela nos orienta também sempre para Deus, sempre para nosso Senhor Jesus Cristo. É importante, durante todo esse resumo que nós estamos falando, desse primeiro pilar, que é a vida de oração, especialmente na Quaresma, intensificar esse espírito de oração, buscar um propósito relacionado a isso. Muitas pessoas vão à missa diária durante a Quaresma, seria bom durante todo o ano, mas especialmente como oração na sua vida, ir à missa diária, prestar atenção na palavra de Deus, que é a primeira parte da missa, tirar propósitos, conclusões para a sua vida, enfim, que todo esse mini curso que nós estamos fazendo de preparação para a Quaresma
tem um efeito santificante na nossa vida, possa nos orientar sempre para Cristo. Com a minha bênção sacerdotal, tenhamos uma abençoada quaresma, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.